Estão me ouvindo bem aí? Tá ouvindo aí, Flávio? Tô. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Ocean Pact, durante a qual serão comentados os resultados do primeiro trimestre de 2025. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website de RI da companhia no endereço ri.oceanpact.com. A apresentação de slides que será utilizada está também disponível no site de Relações com Investidores da companhia, assim como no site da CVM, www.gov.br/CVM. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios, constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão os senhores Flávio Andrade, diretor-presidente, CEO, Haroldo Solberg, diretor vice-presidente e diretor-geral do segmento de embarcações, Adriano Ranieri, diretor-geral do segmento de serviços, e Eduardo de Toledo, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os senhores Flávio, Haroldo, Adriano e Eduardo farão comentários sobre o desempenho da Ocean Pact no decorrer do trimestre, e em seguida estarão questões que eventualmente sejam formuladas. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Flávio. Flávio, por favor, pode seguir. Bom dia, obrigado. Bom, obrigado a todos aí por estar mais uma vez aqui para a gente divulgar os resultados aqui do primeiro trimestre desse ano. Então a gente está muito contente aqui com as evoluções, né, que a gente está enxergando. Né? A questão do BID, né, da Petrobras, da licitação para contratação dos RSVs, né, nossos navios de serviços submarinos, de apoio aos ROVs, está andando como esperado, muito bem, né, indicando aumentos expressivos aí nas taxas diárias vigentes na licitação anterior. Então, essa subida está muito de acordo com o que a gente esperava, e a gente espera colocar aí pelo menos 4 navios nossos nesse bid, como a gente colocou aí no release. Não está encerrada a negociação ainda, mas achamos que a gente já pode considerar que estão evoluindo bem e não terminaram ainda. No lado dos serviços, também a gente tem boas notícias, né? Aquele serviço de descomissionamento da boia de Congro já começou, já estamos faturando, já se reflete em resultados. O serviço nosso para Petrobras Colômbia, né, de geofísica e geotecnia, está em andamento, já fez mobilização, estamos trabalhando na Colômbia com equipamentos e pessoal nosso, usando embarcações locais dessa vez. E no monitoramento ambiental, né, contrato que a gente executa aí há mais de 10 anos, a gente também está negociando já a nova contratação num contrato que pode ser muito bacana para a gente, com aumento de escopo e aumento dos níveis de exigência, o que beneficia a gente que tem experiência e track record aí nessa questão. Mas vamos lá para os destaques, por favor. Bom, a gente teve nesse trimestre 82% da taxa de ocupação em linha com o guidance. A diária líquida média subiu 19% em relação ao primeiro trimestre de 24, indo para R$ 169 mil por dia. Tivemos uma receita líquida de 459 milhões,
né, 11% a mais do que no primeiro trimestre de 24, e um EBITDA de 126 milhões. Agora eu queria chamar o Haroldo para apresentar aí os destaques do segmento de embarcações. Haroldo. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Vou falar sobre os principais destaques operacionais do primeiro trimestre de 2025, no segmento de embarcações. Começando pelo mapa de taxa de ocupação, fechamos o primeiro TRI com 82%. E como principais acontecimentos desse período, eu destaco: em azul, o mapa, tivemos uma embarcação em docagem, o Abrolhos. Em rosa, tivemos 4 embarcações de manutenção, Parcel do Badejo, Ilha da Trindade, Ilha de Santana e o Rochedo de São Paulo. Em amarelo, tivemos 2 embarcações com períodos sem contrato, Ilha de Tinharé e Ilha do Bosqueiro. Já em laranja, tivemos uma embarcação em mobilização contratual para a Petrobras, o Ilha do Bosqueiro. Assim, projetamos fechar 2025 com 81% de taxa de ocupação. Como foi apresentado no último call de resultados em fevereiro, o mapa de embarcações tinha 3 RSVs em mobilização no final do ano. Agora, a nossa expectativa é que sejam 4 RSVs em mobilização contratual, reduzindo assim a taxa de ocupação em 1 ponto percentual em relação ao guidance anterior. Próximo. Antes de passar para o detalhamento da taxa de ocupação, vale lembrar que o nosso cálculo de taxa de ocupação ele leva em conta os dias sem contrato, os dias de mobilização e docagem, que são os dias que a embarcação está em obra, e os dias em downtime operacional. Algumas empresas do mercado calculam essa taxa de ocupação de uma maneira diferente que a gente calcula. Agora, olhando no gráfico à esquerda, fechamos o primeiro trimestre de 2025 com 82% de taxa de ocupação, sendo que os dias sem contrato representam 3 pontos percentuais. As mobilizações geraram impacto de 1 ponto percentual e as docagens de 4 pontos percentuais. O downtime operacional ficou em 10 pontos percentuais em função da concentração de paradas para manutenção realizadas no período, como vimos no mapa anteriormente. Já no gráfico à direita, podemos observar uma redução dos dias ocupados em relação ao último trimestre do ano anterior. Mas nesse período, em 2024, havia mais 2 embarcações na nossa frota que eram afretadas, o Beta Junis e o Vega Challenger, que estavam em operações de curta duração. No mesmo gráfico, vemos que a diária líquida média cresce de 142 mil no primeiro trimestre de 24 para 169 mil reais no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 19%. Tendo como principais fatores eventos que ocorreram ainda em 24, os novos contratos de PSV e OSRV, e as extensões dos contratos dos RSVs, com aumento das diárias, principalmente do Meros e do Badejo. Próximo. Agora, vamos falar do resultado do primeiro trimestre de 2025 para o segmento de embarcações. Olhando o gráfico à esquerda, podemos ver que a receita líquida ficou em 288 milhões, um aumento de 13% em relação aos 256 milhões do trimestre do ano anterior, desconsiderando a operação em parceria com a REACH já finalizada. E o EBITDA sai de 75 milhões para 71 milhões. Essa redução pode ser explicada principalmente pela mudança na contabilização do afretamento do Parcel dos Meros, que passa a afetar o EBITDA em 2025, já que estamos em um contrato de arrendamento de curto prazo. E também porque não operamos, nesse primeiro trimestre de 2025, nenhuma embarcação de terceiros. Com isso, a margem EBITDA do período ficou em 25%. Passo a palavra agora para o Adriano Ranieri, diretor do segmento de serviços. Adriano. Obrigado, Haroldo. Bom dia a todos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o trimestre no segmento de serviço. A área de subsídio de Alciência atingiu aí a receita líquida de 109 milhões, 5% abaixo em relação ao primeiro trimestre de 2024. Isso ocorreu principalmente pela docagem da embarcação Abrolhos, que é alocada no nosso projeto de inspeção de amarras. A área de Oil Spill Response teve receita líquida de 31 milhões, em linha com o ano anterior. E o destaque ficou aí com a área de consultoria e demais unidades, que atingiu 34 milhões de receita líquida, mais do que dobrando em relação ao primeiro trimestre de 2024,
com crescimento da consultoria, serviços logísticos e principalmente pelo início do projeto de descomissionamento da boia de Congo. Pode passar, por favor. Olhando os números consolidados do segmento de serviço, é, o trimestre teve 174 milhões de receita líquida, 8% de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2024, EBITDA de 54 milhões, com margem de 31%, uma queda de 20% em relação ao ano anterior, essa queda ocorrendo principalmente pela docagem do Abrolhos e por uma manutenção não programada na embarcação Ocean Stalwart, alocada no nosso projeto de monitoramento ambiental. Passo a palavra para o Edu. Obrigado, Adriano. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, para a gente falar um pouco sobre o primeiro trimestre de 25. Começando pela receita líquida consolidada, ela atingiu 459 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 25, um crescimento de 11% em bases comparáveis em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Em relação ao EBITDA, ele atingiu 126 milhões de reais, uma queda de 13% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, conforme a gente já havia antecipado no nosso último call. Próximo, por favor. Entrando agora na questão dos custos, eles foram de 280 milhões de reais no primeiro trimestre de 25, um crescimento de 18% em bases comparáveis. Esse maior crescimento, né, ele cresce acima da receita, da evolução da receita no trimestre, se deve basicamente à questão do parcel dos meros, que o Haroldo se referiu há pouco, né, essa mudança na contabilização do parcel dos meros, em função da nova modalidade de contrato que a gente se encontra, e também em função das manutenções das embarcações, que foram citadas tanto pelo Haroldo como pelo Adriano. Em relação ao G&A, ele atinge 53 milhões de reais, 12% em relação à receita. A gente tem falado um pouco, né, o G&A tem flutuado trimestre a trimestre, né, essa flutuação se deve basicamente à questão da flutuação do preço das ações. Nós temos os nossos programas de incentivo de longo prazo, e aí nós temos que ajustar todo trimestre, né, as provisões ao valor das ações. Então, isso causa essa flutuação no trimestre a trimestre. Em relação ao CAPEX, ele atingiu 80 milhões de reais no trimestre. Os dois fatores que a gente gostaria de destacar, um é a aquisição da IUK, né, que passa a integrar aí a nossa área de consultoria, e o outro é a compra de ferramentas para os nossos ROVs. Próximo, por favor. Indo agora para os destaques financeiros, nós terminamos o trimestre com caixa de 431 milhões de reais. O nosso capital de giro demandou recursos da ordem de 52 milhões de reais. Essa demanda de recursos de capital de giro se deve basicamente ao crescimento da receita, né? A receita de março, nossa, foi bastante expressiva, bem maior que a de dezembro do ano passado. Então, isso causou essa flutuação no nosso capital de giro. Em relação à nossa dívida bancária, a dívida líquida, né, fecha o trimestre em 1.159 milhões de reais, e o nosso covenant, né, nossa dívida líquida sobre EBITDA para efeitos de covenant, atinge 2,2 vezes. Devolvo agora a palavra para o Flávio para continuar a apresentação. Obrigado, Eduardo. Bom, olhando aqui o nosso backlog, né, ele está em 3,3 bi, né, tivemos poucas adições nesse trimestre, 86 milhões de reais, mas a gente espera recompor e crescer bastante esse backlog com os resultados, né, que eu mencionei no início, da recontratação dos novos bids nos RSVs e outros bids também em andamento aí. Então, a gente acha que o backlog vai crescer bastante aí no próximo TRI. Vamos no próximo slide, por favor. Próximo. Falando um pouquinho agora de sustentabilidade e inovação, né? Como a gente sempre gosta de comentar, a gente tem uma notícia interessante. A Ocean Pact, né? Nossas ações entraram no índice de sustentabilidade empresarial da B3. Acho que isso foi um reconhecimento, né, do nosso compromisso desde a nossa origem de ajudar nossos clientes e atuar com responsabilidade ambiental, responsabilidade social e de governança.
né? A gente não fez um esforço específico para entrar no índice. A gente acha que essas questões são realmente do nosso DNA, legítimas, independente aí da moda do momento ou da sigla do momento. Eu acho que a gente usa isso no nosso dia a dia e acho que a gente tem tido sucesso com isso e respeito dos parceiros, clientes e acho que do mercado em geral. Vamos lá. Na inovação, a gente lançou um aplicativo para celular, que funciona também direto no navegador, que é o Ocean Sea Spot. A gente, com o nosso conhecimento em previsão de ondas, ventos e tempo offshore, né, usando nossos navios como sensores em movimento, enriquecendo e alimentando nossos modelos, né, de previsão, a gente tem um modelo muito mais preciso do que se a gente não tivesse essa capacidade. O que que a gente fez com isso? Resolveu trazer isso para a linha de costa e para as praias, para que fique mais palpável para todo mundo e incentive o uso do mar, que eu acho que é para isso que a gente está aqui. Quanto mais gente se preocupar com o mar e com os esportes náuticos e com o turismo náutico e com mais segurança e conhecimento, conhecendo as condições, ainda mais com as mudanças climáticas e tudo mais, eu acho que é um ponto a favor e o aplicativo tá funcionando bem, está em testes, mas está funcionando muito bem. Operação com a UV, fizemos uma operação com a UV num setor novo para nós, né, que é o de arqueologia. Então, usamos um AUV nosso próprio para tentar encontrar naufrágios com um cliente, claro, não é a gente buscando tesouro, um cliente nos contratou para fazer essa campanha e foi feita com muito sucesso. Próximo slide, por favor. Bom, eu acho que no mercado a gente já falou bastante da questão dos RSVs. A gente espera colocar essas 4 embarcações, o Haroldo mencionou, né, inclusive o nosso guidance para o ano. A gente perdeu 1 ponto percentual considerando a mobilização de um barco a mais, mas isso vai gerar mais EBITDA por 4 anos, né? 26, 27, 28 e 29, que é a duração desses contratos agora. Então, acho que é uma notícia muito boa. Né? Além desse leilão, né, tem outros processos em andamento que demandam RSVs. Né? O PIDF, Programa de Inspeção de Dutos Flexíveis, chegou a demandar 4 a 5 navios. Não era nosso contrato, não é nosso contrato atual, a gente não ganhou da vez passada, mas foram usados de 3, 4 ou 5 navios, dependendo do momento da campanha. Então, suga RSV, é demanda e é opcionalidade para os nossos demais barcos que não têm o vencimento agora. Também os descomissionamentos usam muito RSV, né? Todo descomissionamento da parte subsea precisa de apoio de ROV, não tem outro jeito, e tem muitos processos em andamento. Para os outros tipos de embarcação também, a gente tem bid para HTS, agora dia 19 desse mês, e bid para até 25 PSVs, de 20 a 23 de maio, aí, pelas datas atuais dos bids. Então, falando aqui na nossa frota, a gente tem conseguido colocar, né, nossa frota ocupada, fazendo uma boa alocação em bons contratos, casando melhoria de diárias com prazos bons e capturando oportunidades nos serviços quando isso é interessante. E a gente passa a voltar a olhar a opção de trazer embarcações de fora, né? A qualidade da nossa operação, né? A gente tem na Petrobras o primeiro e o segundo lugar no Barcópolis, que ranqueia, né, os RSVs, nós estamos em primeiro e em segundo, e a gente é novo, né, vamos dizer assim, em comparação com os competidores, na operação dos ROVs, e a gente tem feito isso com muito sucesso. Então, a operação de embarcações com uma empresa séria, confiável, listada, eu acho que a gente se torna um parceiro preferencial para armadores estrangeiros que queiram aproveitar a demanda alta por embarcações aqui no Brasil, mas não querem se estabelecer aqui, ou têm medo de se estabelecer aqui sozinho, ou têm preocupações com as dificuldades do Brasil. Eu acho que a gente fica numa posição muito boa e a gente tem sido procurado por muitos armadores para fazer parcerias e a gente buscando também parcerias nesse sentido, ou seja, em vez de buscar comprar um navio novo para atender uma demanda pontual, a gente pode entrar em parceria com um armador estrangeiro, trazer um navio afretado ou outras modalidades aí nesse caminho.
Então, a nossa estratégia de seletividade nos contratos continua em vigor. Eu acho que a gente tem demonstrado isso trimestre a trimestre. E é isso. Queria agradecer a vocês e a gente está pronto aí para as perguntas. Muito obrigado. Vamos então iniciar a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A, Q&A, do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior da sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta e o seu microfone será aberto posteriormente quando o seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada por escrito, sendo digitada diretamente ali nesse campo de Q&A, Q&A. Já temos uma primeira pergunta que vai ser feita por voz, é de Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Bom dia, Flávio, Edu, Haroldo, time todo da Ocean Pact. Eu tinha uma pergunta aqui, né? Do nosso lado, né, quando a gente olha modelagem, acaba que a gente é sempre um pouco surpreendido para cima no CapEx anual da companhia, que obviamente a gente entende aí que inclui adequações para poder entregar os contratos, mas essas adequações para a gente é sempre um pouco difícil de prever. Queria entender o que que a companhia poderia fazer aí para minimizar esses investimentos aí em CapEx versus o backlog. Eu sei que vocês recentemente aí têm buscado alguns contratos lump sum que talvez acabe cumprindo essa função, mas também queria entender se vocês enxergam essa modalidade aí de contrato como escalável aí para favorecer um pouco mais a geração de caixa. Obrigado. Flávio está no Flávio, seu mudo. microfone está fechado. Sim. Desculpem, desculpem. Eu falei que ia comentar um pouco e depois pedir para o Eduardo complementar. Né? Essa questão do CapEx, a gente até programou para o nosso Ocean Pact Day o Haroldo dar uma explicação mais ampla, que vai se chamar Destrinchando o CapEx. Mas o CapEx, a gente tem o CapEx corrente, vamos dizer assim, das docagens, né? Os navios têm que ser docados de tempos em tempos, overhaul dos motores, medição de espessura de chapeamento, bombas, puxada de eixo, folgas. Então, o navio é um troço muito sério e a sociedade classificadora leva isso tão a sério como os aviões, né? Que tem hora de cada máquina tem que ser controlada e atualizada, e isso demanda CapEx, mas isso estende a vida útil do ativo também. E temos um capítulo especial à parte aqui, que é a Petrobras. A Petrobras gosta de ter o estado da arte nas embarcações que trabalham para ela. Então, se a Kongsberg lança um sistema de DP que tem uma precisão maior do que o anterior e a Petrobras acha que aquilo é bom para a operação dela, vai trazer mais segurança, ou mais eficiência, ou menos risco, ela pede isso, a gente reclama, dizendo que o sistema atual já atende, já é bom, ela diz que não, que ela quer que botem no preço. Então, não adianta, eu acho, a gente correr atrás do rabo e ficar brigando com isso. A gente tem que fazer a conta bem feita, é, aproveitar essas oportunidades e esperar que os nossos concorrentes também façam a conta bem feita e aprendam que alguns upgrades desses a gente deve fazer com que ele se pague no primeiro contrato, né? Se for um upgrade que a gente tem alguma dúvida sobre se isso é um bem que fica para o navio, para o resto da vida útil dele, a regra default padrão é vamos fazer com que se pague nesse contrato agora, nesse primeiro que está exigindo esse equipamento a mais. Então a gente acho que tem que enxergar esse capex. É claro que a gente preferia que não tivesse, mas já que tem e é inevitável, é uma coisa boa, porque é mais negócio para a gente. Então você investe nisso para que ele se pague em 4 anos, trazendo retorno, ainda sobrando equipamento para tomara na licitação seguinte isso seja um diferencial competitivo seu contra um entrante que não tem ainda esse pedaço de equipamento que sofreu esse upgrade ou essa inovação. Mas eu deixo para o Eduardo comentar melhor nos números e nos modelos. Ô Vicente, então, acho que essa é a posição mesmo nossa, né, do ponto de vista de
atender, vamos dizer assim, as demandas da Petrobras. Eu acho que havia uma visão de que talvez, né, a Petrobras fosse moderar um pouco essas exigências, mas a gente percebeu, né, novamente assim, essa questão continua vindo forte do lado deles. O que a gente tem de alternativas, vamos dizer assim, que exigem menos capex, eu acho que são os contratos com as IOCs, de uma forma geral, com os independentes. Tipicamente, aí o capex é bem reduzido, eles procuram se adaptar, vamos dizer assim, à frota disponível, né? E eles têm essa liberdade de negociar caso a caso, então, portanto, eles conseguem lidar com essa questão da variação, né, de equipamentos de cada embarcação. Então, eles têm essa flexibilidade que a Petrobras não tem. Então, parte dessa questão da Petrobras é por essa não flexibilidade na negociação caso a caso, né? E outra possibilidade também é nos contratos de serviços, né? Eu acho que esse também é um outro caminho interessante, porque aí as exigências são muito menores, né? Aí a Petrobras, mesmo quando ela diretamente contrata o serviço, ela está muito mais preocupada, vamos dizer assim, com a entrega, né? E você é remunerado pela entrega que você faz, ser mais ou menos produtivo, é um risco do fornecedor, né? Então, nesse sentido, também as exigências dela também são menores. Então, acho que esse é um outro campo onde a gente pode ter uma intensidade menor de capex. E só um follow-up, Edu, e Flávio, vocês buscam talvez maximizar aí esses contratos de serviço, contratos com a IOCs, isso faz parte da meta de vocês, enfim, ou não, ou vocês ficavam ficando um pouco suscetível ao que o mercado demanda? Tem como você conversar com né, o operador e falar, olha, tem essa modalidade, enfim, que funcionaria dessa forma, enfim, não sei se vocês podem falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Não, vamos lá. A nossa meta, claro que é manter nossos navios ocupados a maior parte do tempo na melhor taxa possível. Então a gente não tem o controle do timing dessas oportunidades. Então, sendo bem transparente, o que a gente consegue fechar primeiro, a gente fecha. A gente prefere ter opcionalidade, né? Então a gente vai trabalhando, principalmente nas privadas, que são mais, tem a possibilidade de fazer maiores planejamentos e negociações abertas. A Petrobras tem as restrições dela, por ser estatal, por ter o TCU, por ter muitas regras, ela fica um pouco mais amarrada, né? O processo dela tem que ter uma padronização de navio para poder fazer uma licitação. Uma outra empresa, não, ela pode olhar um navio tem isso, o outro tem aquilo, qual eu prefiro, e fazer uma escolha. Nessas a gente trabalha, claro, e tem tido sucesso em desenhar soluções, em, em bolar serviços, mas a operação normal dos navios faz muito mais sentido ser baseada em taxa diária mesmo, né? O risco fica desequilibrado, porque a gente não sabe o quanto o navio vai ter que trabalhar, em muitos dos casos, dos tipos de trabalho. Agora, quando é um trabalho com início, meio e fim, é retirar sucata do fundo do mar, sendo conhecido o mapeamento dessa sucata. Beleza, dá para dar um preço fixo e ir lá e fazer o trabalho. Né? Fazer um descomissionamento de uma linha que você sabe que está sem óleo dentro e todo o desenho dela. Beleza. Se não, a gente divide o trabalho em duas etapas. A gente vai lá e faz um as-built, um as-is survey, vai lá, faz uma inspeção detalhada, mapeia o que tem, faz um orçamento, oferece. Então, nas empresas não Petrobras, a gente faz isso o tempo inteiro. Na Petrobras, como eu falei, não dá para ser assim. Dá para a gente, ela faz os RFIs dela, a gente responde dizendo que tem interesse em contratos lump sum, desde que bem conhecido o escopo, e tem os contratos também medidos por produtividade, né? Por quilômetro de amarra inspecionada, por número de elo inspecionado. Nesses a gente é bem experiente. O próprio monitoramento ambiental, né, que eu mencionei no início, esse que deve ser na ordem aí de 700 milhões de reais, que a gente já está há 10 anos executando e vai ficar então 15, também tem medições apartadas, tanto de taxa diária de equipe disponível, mas tem
remuneração por amostra colhida, por exame realizado, medição realizada. Então, isso é uma coisa que a gente é muito bom e nos diferencia bastante da maioria dos nossos competidores. Poucos têm essa característica e a gente tem porque nasceu nos serviços, né? A gente veio do serviço para a embarcação e não o contrário. Mas, Edu, complementa isso. Acho que é isso, Flávio. Acho que é essa questão mesmo. Acho que a gente procura, vamos dizer assim, nos nossos diálogos com Petrobras, eu acho que a gente fala sempre sobre essa questão e a gente acha, de novo, serviços uma coisa bacana nesse sentido de, né, ter o incentivo da produtividade. Agora, como diz o Flávio, nem tudo é possível, né, de se modelar desta maneira. Não é uma coisa tão simples assim de ser modelada. Petrobras também está procurando essa linha, né? E ela vem fazendo isso, né, naqueles casos onde ela consegue desenhar uma modelagem que funcione num contrato, né, cuja remuneração se dá pelas entregas, né, e não por daily rate, né? Perfeito. Se eu pudesse fazer uma da Colômbia, esse é um projeto bastante importante para a Colômbia, né? Porque o país está declinando aí a produção de gás onshore, tem uma demanda forte aí de gás natural, e vocês foram selecionados para esse projeto aí que eu achei bem bacana. Quando a gente pode começar a ver receita desse projeto? Enfim, se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Obrigado. Não, a gente já está tendo receita desse projeto, né? A gente já mobilizou, já está trabalhando. Acho que a gente não pode dar maiores detalhes, tem questões lá de prazos lá com a Petrobras, mas o projeto está andando e está tudo funcionando. Perfeito. Obrigado, pessoal. Valeu. Vamos, desculpa, Flávio. Não, não, só Vamos complemento. agora, então, para a nossa segunda pergunta, que é do Eric Melo, do Itaú BBA. Será feita por voz também a pergunta do Eric. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado aqui pelo espaço. Do nosso lado são duas perguntas, tá? A primeira, pegando um gancho aqui do último slide que o Flávio comentou do leilão dos HTS agora para a próxima semana, que eu queria entender com vocês é como que vocês veem aqui. Bom, os rochedos são os próximos navios aqui a estarem terminando o contrato no final do ano. Como que vocês veem esses navios aqui para esse próximo leilão, em termos de competição, é, potencial reprecificação aqui em tarifas? E aí, a segunda pergunta, já pensando numa pergunta mais talvez carimbada aqui no call, em relação a esse ciclo de tarifas e o momento que a gente está. Então, boa parte dos navios da companhia já vão estar bem endereçados, né, depois do leilão dos RSVs e esse dos HTS. E eu queria entender como isso conversa aqui, então, esse crescimento de diárias que a gente viu até então versus a expectativa aqui para os próximos anos, e aí comparar isso com a vontade da empresa de eventualmente ver oportunidades de trazer novas embarcações para operar aqui no Brasil. Obrigado. Valeu, obrigado, Eric. Bom, essa licitação para os HTS TO, né, a gente, claro, vai participar, embora nos nossos contratos atuais, ainda cabe extensão, que voltando até a pergunta do Falanga, né, a extensão é uma modalidade onde a gente muitas vezes consegue bons aumentos na taxa diária, com zero capex e com zero interrupção para mobilização, né? Então a gente pesa isso, leva isso na balança na hora de discutir esses novos contratos. Mas a gente acha que a tendência é de continuar tendo um aumento bem importante em relação à diária atual desse navio, que é de um leilão de 4 anos atrás ou 3 anos atrás. Então, a gente tá otimista para esse leilão de HTSTO. Não sabemos quantos vão estar querendo renovar agora ou quantos vão estar preferindo fazer extensões. Então, é um ambiente competitivo onde a gente não é tão conhecedor e não domina
com tanta grau de profundidade como a gente domina nos RSVs, que a gente sabe muito a demanda da Petrobras. Esse HTSTO ela tem uma demanda mais flexível, ela pode usar ou não, ela consegue ter alternativas usando navios existentes. Os TOs só otimizam o trabalho dela. É de se esperar que aumente, porque o HTS-TO é um navio que trabalha para FPSOs. Como o número de FPSOs está aumentando, é de se esperar que ela precise crescer a quantidade de HTS-TO que estão operando para ela. Então, é isso que a gente pode comentar. Sobre o ciclo de tarifas, a gente assim, não, não gosta de ficar é, fazendo propaganda o tempo inteiro, mas o que a gente está notando é que não tivemos novas construções, né? Mesmo as que estão sendo listadas no Brasil vão demorar bastante até chegar às entregas e é em número pequeno comparado ao número de embarcações em operação, né? A gente tem mais de 450 embarcações operando, então, se a gente for construir 30 embarcações, que é mais ou menos o número que está se dizendo, se tiver sucesso, se todo mundo que prometeu realmente for conseguir o financiamento, o crédito, o estaleiro, conseguir construir no prazo, entregar no prazo e na qualidade, não vai ser isso que vai fazer grande diferença no volume de embarcações ofertadas. Então, a gente acha que o Brasil está num momento muito bom, né? É muito importante, né, a gente lembrar que a queda do preço do barril de petróleo, né, tá lá no release, traz alguma volatilidade. A volatilidade no preço do barril de petróleo traz alguma dificuldade e preocupação em armadores do mundo todo. Mas no Brasil, a gente está numa situação melhor, porque a gente tem a Petrobras muito focada na produção, né, muito pouco na exploração. Então, toda a demanda adicional que ela está trazendo é para a fase de produção de petróleo. A produção não para. Se o barril vai para 60, vai para 40, vai para 30 ou vai para 150. Então, as inspeções continuam tendo que acontecer, as operações submarinas, se não acontecerem, o poço para. Então, a gente está muito contente aí com a decisão que a gente tomou lá atrás de investir mais forte em embarcações voltadas para apoiar a Petrobras e as demais na fase de desenvolvimento e produção, principalmente na produção. Então, acho que para o Brasil a gente está muito bem posicionado. Isso casa com a sua segunda parte da pergunta. Por isso mesmo, a gente acha que, em havendo alguma sobra no mundo, o caminho natural é vir para o Brasil. Vir para o Brasil pequeno não dá certo, né? Então, acho que sei lá, uma regra inventada, assim, eu acho que pelo menos 15 navios, né, geram um efeito de escala razoável. Menos que isso, você tá menor do que deveria, você não está tão competitivo. Então, a gente acha que armadores que querem trazer 3, 2, 4 navios para o Brasil precisam buscar parceiros bons e confiáveis, e eu acho que a gente se posiciona nisso, como eu estava falando, muito bem, né, na qualidade e na seriedade e na transparência com que a gente consegue operar um navio de terceiros aqui no Brasil, como a gente bem demonstrou na experiência recente aí com a Reach, no trabalho que a gente fez com RSV estrangeiro. Mas é isso, se o Eduardo tiver algum complemento. Tá no, Acho que é isso, Flávio, e enfim, acho que a gente, do ponto de vista, né, vamos dizer assim, da perspectiva futura de resultados, né, eu acho que acho que essa questão do crescimento está contratado de uma certa maneira, né, esses novos contratos, a hora que eles começam a performar, né, isso se traduz, vamos dizer assim, em crescimento importante de receita e de resultados. Mas a gente procura, né, de alguma forma, endereçar esse tema, vamos tentar dar um pouco mais de elementos no Champagne Day. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que o cenário continua bastante favorável, vamos dizer assim, para a indústria como um todo. E a gente tem tido essa disciplina e esse cuidado, vamos dizer assim, na seletividade dos contratos. Acho que tem tudo para as coisas caminharem bastante bem. Estamos bastante positivos e otimistas aí. Tá ótimo, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta veio por escrito, é de Edward Finley. Veio escrito em inglês, mas eu vou ler para manter o padrão das línguas no canal, já em português. Obrigado por mais uma apresentação excelente e clara, e especialmente pela tradução para o inglês de altíssimo nível. Tenho duas perguntas relacionadas. Primeiro, ao analisar a lista da frota, notei várias embarcações construídas em 2005. Você poderia nos dar mais detalhes sobre as inspeções de classe, duração média, em número de dias e custo para navios de 20 anos, tipicamente, de modo que possamos modelar o tempo de inatividade e o impacto nas margens de lucro? Além disso, todas essas docagens são realizadas em estaleiros brasileiros próximos? Segundo ponto, seria possível antecipar essas inspeções de classe antes do início de alguns desses novos contratos com a Petrobras, para evitar downtime durante a vigência dos contratos? Imagino que vocês já façam isso, mas qualquer informação adicional seria muito útil. Terceira e última pergunta: vocês têm planos de reativar as 3 embarcações que estão paradas ou pretendem vendê-las? Se precisar que Obrigado. eu repita alguma das perguntas, por favor, me avisem. Tá, não, obrigado. Eu anotei aqui. Bom, obrigado, Edward. Vamos lá. Sobre as nossas embarcações construídas aí em 2005, a maioria delas são PSVs 1500, né? Então, são embarcações pequenas, simples e DP1, né? Aquele nível de posicionamento dinâmico mais simples também. Quase todas em serviços de oil spill response, né? Combate a derramamento de óleo, às vezes com pequenos serviços de supply boat combinado. Então, tipicamente, trabalhando em campos maduros ou em programas curtos, de exploração. A gente só tem uma embarcação dessas na Petrobras, né? As demais estão em empresas independentes ou IOCs. E a gente cuida dessas embarcações há bastante tempo. Antes elas pertenceram à CBO, então, são embarcações que estão em estado muito bom, são embarcações muito bem conservadas e com uso leve, vamos dizer assim, nessa posição de stand-by para oil spill response. Esse é o grosso dessas embarcações. Todas elas docam em estaleiros do lado da nossa base. Nossa base operacional é no Rio de Janeiro e todas elas docam em estaleiros a menos de 2 milhas da nossa base. Então a gente está muito perto, a gente acompanha diretamente as docagens e são feitas com razoável eficiência aí. Sobre a antecipação para as inspeções de classe antes do início de novos contratos com a Petrobras, normalmente a gente faz isso, sempre que possível, com a classificadora, visto que tem esses upgrades, né, solicitados pela Petrobras, a gente busca casar a modernização, upgrade, com a docagem, para que a gente tenha o mínimo de interrupções possível, na execução do contrato. E na terceira parte, sobre a reativação das 3 embarcações que estão em layup, uma embarcação é uma embarcação muito pequena, é quase que uma embarcação querida, porque foi nossa primeira embarcação, é uma embarcação de 20 metros. Ela agora, no momento, está num projeto de pesquisa e desenvolvimento para que a gente a transforme numa embarcação operada remotamente. Então, é uma embarcação que praticamente não tem valor comercial. Ela está lá para testes, aprendizados e pequenas missões. Ela funciona, é um navio construído na Noruega, de 20 metros apenas, é um barco muito simples. As outras duas que a gente, né, vieram com a UP, a gente fez uma aquisição em 2021, a UP Offshore, e essas duas embarcações já vieram em layup para nós. A gente estuda opções tanto de modernização delas, com transformação para diesel elétrica e até com hibridização com bateria,
mas a gente precisa arrumar um projeto que garanta um retorno adequado para esse investimento. Então, por enquanto, a gente não tem nenhum programa concreto, a gente não vai fazer isso em especulação, a gente pode fazer o upgrade casado, né, e a reativação casado com um contrato, com um cliente que demande essa embarcação, e existem alguns interessados fazendo estudos preliminares para isso. Haroldo quer complementar esse tema aí? Flávio, só para dar um pouco a ideia aí de prazo, né? Grosseiramente aqui, se eu pegar e juntar um SRV com um PSV, eu posso dizer que na docagem especial a gente dura na faixa de uns 30 a 50 dias de obra. Mesma coisa também para os RSVs e para os HTS, é na faixa mínima aí de uns 30 dias até também uns 50 dias. Quando a gente entra em paradas intermediárias, né, são as docagens intermediárias, que tem que fazer de 2 anos e meio, né, as docagens especiais são de 5 em 5 anos, e as intermediárias é no meio do caminho, 2 anos e meio. A gente estima aí nessa faixa de 20 dias a 30 dias, tanto para os PSVs ou SRVs, como para os RSVs e HTS. Quando a gente entra na parte de mobilização, aí a gente já tem um descolamento um pouquinho maior. Geralmente a mobilização varia muito de contrato para contrato, dependendo da especificação da Petrobras, mas grosseiramente eu diria aí que uns PSV ou SRV na faixa de 50 a 60 dias e uns RSVs e uns HTS já vai na faixa aí de 90 dias a 120 dias, também depende do que ela pede, de guindaste, DP e tudo mais. Então, grosseiramente, só para dar uma ideia aí da ordem de grandeza de número de dias que o Edward perguntou. E completando aquilo que você falou, né, a gente sempre tenta, né, a gente faz o nosso planejamento de obras, começa com 60 meses, né, que a gente já sabe quais vão ser as docagens, tanto as intermediárias como as especiais, e a gente vai juntando isso aí com algumas paradas programadas, dependendo com a quantidade de horas que tem os motores, e a gente também sabe quando é que os contratos vão se encerrar, e a gente já começa também a planejar quando é que vão ter novos contratos. Então a gente faz uma força muito grande sempre para juntar as docagens, seja intermediária como especial, com as paradas programadas, com a própria adequação dos novos contratos, exatamente para evitar o downtime durante a época de vigência dos contratos. E nessa parte aí de classificadora, que ele perguntou, a gente tem sim uma janela que a gente consegue antecipar, geralmente essas docagens especiais em 6 meses, algumas vezes consegue postergar um pouquinho menos. Então a gente usa essas janelas também para otimizar no nosso planejamento qual a melhor época para a gente parar aí as embarcações. Basicamente era isso aí. Obrigado. O Edward Finley completou com mais uma pergunta. Muito obrigado pelas suas respostas diretas. E tenho uma última pergunta. Você tem alguma atualização sobre se as ações da Ocean Pact estarão disponíveis para investidores internacionais negociarem, por exemplo, via Interactive Brokers, em breve? Há interesse da comunidade internacional, mas continua inacessível para a maioria dos investidores estrangeiros de OSV. Oi, Edward. Sim, né, nós estamos buscando viabilizar essa questão e aí, ao conversar, né, com a B3 em especial, a B3 está muito focada em criar essa possibilidade. Então, tenho falado, né, né, a- em vários momentos, assim, tenho buscado conversar com eles, e eles têm sinalizado que esse assunto está avançando bastante bem, envolve B3 e CVM, um pouco a questão de regulação no país, mas isso está avançando bastante bem e eles estão com uma expectativa de, num curto prazo, conseguirem viabilizar essa questão do acesso dessas plataformas a B3. Vamos seguir então para mais uma pergunta que veio por escrito de Henrique Fernandes, do La Revial. Um momento, por favor. Qual é o novo nível do EBITDA que você espera com todos os contratos que estão sendo negociados? Quão perto vocês estão de anunciar esses contratos?
Aqui o ponto, vamos lá, né? Eu acho que nós temos uma renovação importante em andamento, né? Como o Flávio mencionou, temos aí o BID RSVs, que estamos numa negociação adiantada. Eu acho que tão logo a gente conclua essa negociação, eu acho que vai ter uma condição muito maior de visibilidade, vamos dizer assim, dos nossos resultados. Muito embora, vamos dizer assim, a expectativa acho que já é bastante clara, né? A Petrobras ela tem liberado, né, ah, parciais desse processo. Então, lá dá para ver um pouco este novo nível, né? Então, acho que já é possível, né, inferir de maneira bastante razoável, vamos dizer assim, esses nossos resultados futuros. Mas, de qualquer maneira, né, tão logo o nosso processo mesmo seja concluído, da mesma maneira, a Petrobras também deve fazer essa divulgação como tem feito. E aí isso fica, vamos dizer assim, mais concreto ainda. Mas eu acho que nesse momento, acho que já dá para dizer assim que essa evolução tá bastante clara. Eu acho que, enfim, todos os analistas aí que nos acompanham já têm uma condição bastante boa aí de antecipar um pouco esses resultados futuros. Temos agora uma pergunta de Henrique X, da Forpus, que também veio por escrito. Gostaria de saber sobre a possibilidade de venda de algum barco. Com o mercado aquecido, imagino que possam acontecer oportunidades para vendas oportunísticas, me desculpe. Ok. Sempre que a gente entra numa licitação, a gente tem uma das alternativas, se o preço não atingir o preço que a gente acha correto, pode ser vender o navio, né? Se a gente achar que essa condição de preço abaixo do esperado vai perdurar, né? Então a gente está sempre avaliando essas possibilidades. Não é uma operação muito fácil, porque como nossa frota está toda contratada, né? A gente, bom, voltando um pedacinho assim, se a gente for vender um barco, a gente vai preferir vender o barco para ele sair do Brasil. Não é, não deve ser muito bom, é muito difícil que a gente queira vender um barco para ele continuar no Brasil competindo com a gente. Então não é tão fácil assim, tem que ser uma venda ainda melhor. Na hora de vender um barco para fora do Brasil, a gente tem a questão do barco normalmente estar em contrato, então teria que casar a data do término do contrato com essa possível venda. Então, embora a gente esteja sempre avaliando essa possibilidade, não é uma operação tão simples, então não vai ser muito comum. Eu acho que a gente sim vai vender embarcações em algum momento para boas oportunidades, mas não acho que seja uma coisa fácil nem recorrente, corriqueira, vamos dizer assim. É caso a caso, casos muito específicos. Vou seguir para mais uma pergunta que veio por escrito, essa de um participante que não se identificou. A companhia tem algum plano para evitar que suas embarcações deixem de ser contratadas pela Petrobras, dado que os requisitos das últimas licitações limita a vida útil das embarcações a 20 anos, e a idade média da frota da Ocean Pact está encaminhando para superar esse número? Bom, obrigado aí pela pergunta. Bom, a própria Petrobras já tem estendido essa idade, né? Porque não se constrói muito barco no mundo desde 2016, né? Então teve a onda de construção que durou de 2012 a 2015, ainda algumas entregas escorregaram para 16 até 17, mas não se faz barco desde então. Então a frota mundial está envelhecendo, bem como a nossa. E a gente tem visto a própria Petrobras declarar que a extensão da vida útil dos ativos dela está no plano de negócios dela, né? Então, ela está fazendo extensão da vida útil de FPSO, extensão da vida útil de ancoragem, extensão da vida útil de dutos, extensão da vida útil de instalações submarinas. E os navios, que, como eu estava explicando lá na pergunta sobre as docagens, sofrem overhaul de máquinas e motores
periodicamente, a cada 2 anos e meio ou 5, sofrem inspeções de estrutura, estanqueidade e espessura de chapeamento também com a mesma frequência, upgrades dos sistemas de segurança com a mesma frequência, eu acho que essa é uma questão que vai ser superada sozinha. A gente não tem uma ação, uma iniciativa nossa pura para fazer isso, salvo nos seminários técnicos, nas discussões técnicas que acontecem em vários fóruns, a gente participa de vários deles, né? Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. Essa é uma discussão que está lá acontecendo o tempo todo, com todo mundo buscando extensão da vida útil. A gente não sabe ainda qual a tecnologia que vai ser dominante na questão da descarbonização. Não teve outra mudança tecnológica que justifique uma obsolescência da frota atual em termos de eficiência, consumo de combustível, ou qualquer item de segurança. Então, não havendo esse tipo. E acho que o principal, as taxas diárias não chegaram no nível ainda que paga uma nova construção. Então, junto desses fatores todos, a gente acha que a frota atual vai ter sua vida útil estendida, possivelmente algumas vezes, ainda que alguma renovação comece a acontecer. Eduardo, se quiser complementar nesse tema. Acho que é isso mesmo, Flávio. Acho que a tendência é essa idade limite vai sendo estendida, simplesmente porque a frota, novamente, não há novas construções e, portanto, né, não tem como limitar, vamos dizer assim. Já tem uma dificuldade, né, enfim, uma certa dificuldade para conseguir as embarcações necessárias. Acho que uma limitação tornaria esse quadro não factível, né? Então, acho que acho que essa é a lógica que se espera, obviamente, e é o natural que essa idade máxima seja estendida, né? Acho que completando aí, né, Flávio, Eduardo, se você pega aí os bids, vários bids de PSV e o SRV, principalmente, essa idade de 20 anos, se a embarcação já está trabalhando para a Petrobras, então ele pode passar dessa idade aí de 20 anos. E nos RSVs, como vocês falaram também, imagina isso aí que vai flexibilizar. Mesma coisa, embarcações que já estão trabalhando, pode passar aí até os 25 anos. É interessante isso, Haroldo. Ou seja, se a embarcação já está na Petrobras, ela pode continuar, É, independente de, é. de cumprir esse requisito E da aí idade. varia um pouco de um bid para outro, mas você tem visto bids aí de PSVs ou SRVs assim, tá? Vamos seguir para a nossa última pergunta? Podemos seguir? Então, é uma última pergunta que veio por escrito, também um participante que não se identificou. Em relação ao endividamento de vocês hoje, existem algumas linhas com taxas mais altas do que vocês têm tomado recentemente. Vocês pretendem pré-pagar alguma dessas dívidas, tomando alguma nova com taxas mais competitivas? Acho que aqui se aplica principalmente à debênture emitida em 2023. Obrigado pela pergunta. É isso mesmo, acho que, enfim, né, dada as nossas, né, os spreads que a gente tem pago nas últimas emissões, a de julho do ano passado, a de dezembro do ano passado, eu acho que a perspectiva é boa para que a gente possa fazer esse liability management também, em relação à debenture 4, que é a última que nós temos nesse patamar mais elevado. Então, obviamente, isso aqui depende da condição de mercado à época, mas eu acho que a perspectiva é muito boa nesse sentido. Bom, encerramos aqui então nossa sessão de perguntas e respostas. Eu deixo a palavra com Flávio, Eduardo, para encerrar esse evento hoje. Tá, joia. Deixa eu dar uma palavrinha antes, aí o Flávio faz o encerramento final aqui. Eu queria, antes de encerrar, só trazer um pouco, né, da perspectiva um pouco dos próximos trimestres, que eu acho que é importante para dar, vamos dizer assim, um pouco de cor para vocês. Acho que começando pelo segundo trimestre de 25, temos aí uma perspectiva boa para o trimestre, já com o Abrolhos e Ocean Star estão operando bem, né? Então teremos um trimestre com eles operando, né, por todo o trimestre, e com isso
tanto os resultados de serviços como de navegação devem evoluir de forma positiva. E a nossa expectativa, então, é de apresentar no segundo trimestre de 25 um EBITDA próximo aos melhores EBITDAs, os melhores trimestres que nós tivemos no ano de 24. Então, acho que essa é um pouco a perspectiva para o 2T. Já para o 3T, aí a perspectiva é muito forte, né? Se a gente partindo dessa taxa de ocupação de 89%, né, que a gente espera, né, que é o que está no nosso mapa de embarcações, isso pode fazer com que a gente tenha, né, o melhor EBITDA da nossa série, desde que a gente abriu o capital, nesse terceiro trimestre. Então, acho que a perspectiva para o 2T e 3T é muito positiva, e dessa forma que eu queria só dar um pouco esse colorido para vocês. Passo a palavra agora para o Flávio para as considerações finais. Obrigado, Eduardo. Bom, obrigado a todos. Eu acho que a gente está num ritmo de entregas e melhorias na companhia, que acho que são percebidos, e estamos muito contentes com isso. E vamos continuar trabalhando bastante e duro, como sempre, porque acho que é disso que a gente gosta mesmo. Muito obrigado a todos. Doris, obrigado. Obrigado aí à organização toda. Um bom resto de semana aí para todos. Encerramos então a teleconferência da Ocean Pact. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Muito obrigada.